Oi pessoal, eu me chamo Larissa e sou aqui do ateliê Dona Lissa. Hoje eu vou gravar o primeiro vídeo e vou tentar ensinar a fazer o canguru para boneca. Quem tem filha pequena que adora brincar de boneca, isso é uma ótima opção. Também, para quem tem ateliê, fica aí a dica. Espero que vocês gostem. Quem gostar, clica aí, segue o canal, curte o vídeo, pra gente poder fazer mais vídeos por aqui. Beijo, tchau, tchau. Então, para fazermos o canguru para bonequinha, nós vamos precisar de um molde como esse daqui. Eu vou tentar disponibilizar o desenho desse molde, tá? Logo abaixo do vídeo. E se eu não conseguir como arquivo, eu vou disponibilizar um e-mail, alguma coisa para poder enviar o molde para vocês. Esse molde ele foi feito para uma boneca, um tamanho médio mais ou menos. Depois eu vou colocar uma foto dele prontinho com a boneca dentro. Também serve para bonequinha Baby Alive, tá? Eu não fiz para boneca muito grande porque minha filha não brinca com as bonecas muito grandes. Então eu fiz para bonequinha do tamanho dela, mas claro que esse molde pode ser ajustável, né? Então, o molde é esse, eu já deixei aqui cortado. E nós vamos precisar cortar ele uma vez no tecido principal, uma vez num tecido pro forro, que vai ficar na parte interna, né? A manta térmica não, a manta R2, depois você passa o tecido já aqui na manta, para ele ficar estruturado, né? Para as alças, nós vamos precisar, eu fiz a alça desse com o nylon dublado, que é aquele tecido que ele parece um pouco impermeável, né? E do outro lado ele tem tipo uma espuminha. Eu preferi fazer com esse porque como vai passar no ombro da criança, eu acho que fica mais confortável, né? Pode ser feito também com aquela alça de algodão. Eu ainda não fiz nenhum com aquela alça, mas também pode ser feito. Então, eu cortei para a alça 1 metro do nylon dublado por 3 centímetros. 1 metro por 3 centímetros. 2 vezes essa alça, porque vai transpassar nos 2 ombros da criança, né? Preciso também de 2 pedaços de viés, um viés combinando com o tecido, mais ou menos assim uns 8 centímetros de comprimento. São 2 vezes que a gente vai utilizar ele na parte interna para fazer o acabamento. Esse canguru para boneca, eu faço ele com a alça ajustável, né? Para ser possível utilizar vários tamanhos de criança, depende também se a criança for mais gordinha, porque como ele passa nas costas da criança, então depende do tamanho da criança. Então a gente vai precisar, né, de 2 argolas ou meia argola, ou aquele que é um retângulozinho de 3 centímetros e aquelezinho que é para ajustar a alça, né? São 2 também. Então vamos lá. Para a alça, eu corto uma faixa de tecido de 1 metro por, deixa eu ver aqui, 1 por 9, 1 metro por 9 centímetros, que a gente vai cobrir esse nylon dobrado. A gente vai fazer essa alça aqui agora. Então eu dobro aqui essa faixa, eu faço uma dobrinha. Você pode fazer isso no ferro, né? Dar esse vinco aqui no ferro, que vai ajudar e vai ser mais rápido também. E aí coloca o nylon dublado e você vai fechando fazendo essa alcinha aqui, né?
usa o alfinete para ajudar. Claro que se alguém tiver, né, uma outra maneira de se fazer a alça que seja melhor, às vezes a mesma alcinha que usa para bolsa, eu só prefiro fazer com nylon dublado nesse caso, uma questão de conforto mesmo para criança. Mas essa é a maneira que eu encapo também as alças que eu faço para capa de bíblia, para bolsa, enfim. Se tiver uma maneira mais prática, me dá a dica aí também. Então, aqui já preparamos uma, vou fazer a outra bem rapidinho. Então, depois que a gente preparou a alça, né, tá tudo alfinetado aqui, a gente vai passar a costura. Como eu tenho a máquina de ponto decorado, eu gosto nessa parte fazer algumas decoraçõezinhas aqui. Então eu vou utilizar um ponto decorado, mas você poderá utilizar o ponto reto, né, e passar uma costura nessa beiradinha. Você pode passar uma costura reta nessa beiradinha e fazer uma outra costura para ficar, vamos dizer, duas costuras, né, uma de cada lado da alça, tá? No meu caso aqui eu vou passar uma costura no meio, mais uma costura decorada. Então, a minha alcinha ficou dessa forma aqui. Eu fiz com uma linha de outra cor, realmente porque eu queria dar esse efeito mais bonitinho na alça, tá? Então, vou costurar a segunda alça. Então, tô aqui já com as duas alcinhas prontas, né? Agora nós vamos fazer a parte do corpo. Então, o corpo do canguru, eu já cortei as duas partes e a manta. Eu vou colocar direito do tecido com direito do tecido principal, né? Com direito do tecido do forro. Nesse caso aqui, como é um amarelinho, ele não tem muito direito. Ainda não consegui descobrir qual é o direito desses tecidos lisos. Se alguém souber, fala aí. Então eu vou alfinetar aqui os dois tecidos para passar uma costura. Direito com direito. Se você estiver usando um tecido de forro que seja estampadinho, ele vai ter um direito aí. Então, segue essa regra. Então, tá aqui toda a peça alfinetada. Nós vamos passar uma costura aqui, nesse contorno, essa parte aqui que vai ser a alcinha da frente, essa parte aqui da frente do canguru, na alça e finalizando aqui. Essa parte, né, do molde,
essa parte e essa parte nós não vamos costurar agora. E aí eu sigo com a costura nesse contorno, nessa parte de cima aqui e esse contorno aqui. Depois, essa parte, né, novamente, e essa daqui nós não vamos passar a costura agora. Por quê? O canguru, ele vai ficar mais ou menos assim, ele fecha como se fosse uma calcinha. Quem já fez calcinha vai lembrar mais ou menos essa ideia, tá? Então vamos passar a costura aqui. Lembrando sempre de dar um retrocesso. Isso vai ajudar na hora que a gente for desvirar a peça, para ela não desmanchar no início da costura. Então, passei a primeira costura aqui em cima, agora eu vou passar nessa volta. Começar nesse outro lado aqui, que facilita pra mim. A costura circular, né, quando a gente vai fazer algum contorno redondo, arredondado, o ideal é a gente diminuir um pouco o ponto. Eu vou fazer aqui com 2,5, que seria o comprimento do ponto, né? Isso ajuda a ficar uma parte arredondada mais bonitinha, mais delicada. Se você colocar um ponto muito grande, fica um pouco grosseiro. E quem não tem a prática de fazer a parte arredondada com uma certa velocidade, diminui a velocidade da máquina. Ó, nessa parte aqui da alça, eu gosto sempre de passar um pouco. Depois eu volto a agulha pra ficar uma partezinha mais arredondada, mais quadradinha direitinho, porque essa parte aqui é da alça, né? Não sei se vai ficar bem claro aqui no vídeo. E aí eu volto o tecido dessa forma pra costura ficar bem quadradinha. Eu vou mostrar depois melhor. Essa parte aqui que é mais arredondada, eu diminuo a velocidade para eu conseguir fazer um arredondado bem direitinho. Quem tá na máquina de pedal, você diminui a velocidade no pé, de modo que você consiga fazer um arredondado, um acabamento direitinho. Tá? Aqui a parte quadrada, a mesma coisa, tenta fazer um bico bem quadradinho. Aqui eu já posso aumentar um pouco a velocidade. Eu sigo fazendo a costura nesse contorno aqui. Eu dou a distância de mais ou menos um pezinho de máquina. Então aqui foi o que eu falei, ó, da costura fazer bem um cantinho quadradinho, tá vendo? Porque isso vai ajudar, o acabamento vai ficar melhor na hora que a gente desvirar a peça. Então sigo aqui com a costura na parte mais arredondada.
lado, né? Diminui a velocidade da máquina para fazer uma costura mais bem feita. Então tá aqui tudo costurado, né? Como eu falei, só essa parte e essa que a gente não vai passar a costura. E agora eu vou cortar a manta, né, no contorno aqui da peça. Aí agora, o que eu vou fazer? Essa pontinha da alça, uma parte da alça, eu vou cortar, dar um bicozinho aqui, pra na hora que a gente desvirar, ela vai ficar com um acabamento melhor. A mesma coisa a gente faz do outro lado. Nas partes arredondadas, nós vamos dar piques para na hora que desvirar a peça ficar num acabamento melhor. Quem tem a tesoura de picotar, eu acredito que posso fazer com a tesoura. Eu não tenho, então eu vou com a minha tesoura dando uns piques de leve aqui nessa costura, tomando muito cuidado para não cortar a linha que foi costurada, não cortar essa costura, porque se você cortar, você vai ter que passar a costura novamente, né? Porque senão ela vai soltar quando você desvirar. Então depois que você picotar, é até bom conferir se você não cortou nenhuma linha, né? Porque isso pode acontecer. Faz esse picote em todo o contorno que é redondo. Vai bem próximo da costura, da linha, mas não chega a cortar a linha em si, né? Isso aqui é uma dica muito boa para tudo que você vai fazer que é arredondado. Que você vai ter que desvirar a peça, é importante fazer esse picote, porque ele deixa a peça mais suave depois que você desvira. Então, o picote ficou aqui dessa forma, tá vendo? Toda a parte arredondada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai desvirar essa peça. Pega por um desses dois lados aqui e já começa a puxar a alcinha. Vai enfiando com cuidado. Essa parte de desvirar não é assim muito boa de se fazer. A gente realmente tem que tomar muito cuidado para não estragar a peça, né? E não é tão simples assim. Então, vai empurrando, fazendo com cuidado. Que você já vai puxando,
consegue já ir puxando a outra parte. As outras partes aqui, né? No caso, a outra alça. E assim você vai. Até desvirar tudo. Então tá aqui. Essas partes aqui já estão desviradas, né? Tira qualquer restinho de linha. Essa parte que a gente desvira, ela acaba ficando um pouco ruim aqui no início, a costura pode acabar descosturando, né? O ideal é você colocar pra dentro e bota um alfinete, alguma coisinha aqui, pra essa costura ficar certinha. Vou colocar um grampinho, porque na hora que eu for dar o acabamento aqui, isso fica pra dentro direitinho. Essa parte da alça, a gente precisa empurrar ela bem aqui e fazer o biquinho. Eu uso uma tesoura, você pode utilizar o fundo de um pincel, alguma coisa que seja mais pontiagudo para fazer, ajudar a desvirar esse cantinho aqui, porque ele é pequeno, então precisa realmente de uma ajuda. Na outra alça, mesma coisa, né? Então a gente desvirou, tá aqui. O canguru já quase prontinho. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar a alça, a parte da alça, pra gente já dar o acabamento. O que vai acontecer? Eu pego um pedacinho dessa alça aqui e corto pra utilizar com essa meia argola aqui. Eu vou cortar e aí a gente vê o tamanho, vou medir o tamanho aqui que ficou certinho, peraí. Então, a gente vai utilizar aqui 8 centímetros da alça. Então, você corta 8 centímetros da primeira alça que você preparou e 8 centímetros da outra alça. Para não cortar os 8 centímetros de uma só, senão vai dar diferença, né, depois na outra alça. Então, você corta 8 centímetros de cada uma. E aí, nós vamos colocar aqui da seguinte forma. Pega a meia argola, esse pedacinho de alça, passa a parte de dentro, né, aquele acabamento da costura, deixa pra dentro. Então, você vai colocar, é como se fosse, ó, a parte de dentro com a parte de dentro, dobra, vai ficar essa alcinha assim, né, com a meia argola. Você vai colocar isso em um desses lados aqui do canguru, dessa parte de cima, né, porque aqui vai ser a alça, então essa parte aqui é a parte de cima. Essa parte, que é a parte de baixo, vamos dizer assim, você vai dobrar ela aqui e ajustar aqui, que a gente vai passar uma costura nisso daqui, nessa parte aqui. Aí faz direitinho. Eu vou ajustar aqui. Eu tô achando que a costura ficou um pouquinho dobrada aqui. Então você ajusta pra ficar bem direitinho. Sempre direito com direito, né? Então, o direito do canguru, que é essa parte do tecido rosa, né? Direito com direito.
alguma coisa que for ajudar. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, né? Pega aquela alcinha, aquele pedacinho de alcinha, dobra parte de dentro com a parte de dentro, coloca aqui no meio, né? Centraliza direitinho nessa parte, centraliza aqui, prende com um grampinho ou alfinete, o que você utilizar aí. E aqui a gente vai passar uma costura reta, lembrando de dar retrocesso no início e no fim da costura. Para reforçar bem essa costura aqui, né? Tira o grampinho, dá um retrocesso. Então, fica a costura passadinha aqui e a alça tá, né, bem presinho lá dentro. Mesma coisa a gente faz do outro lado. Com a distância aí de um pezinho de máquina, então passa a costura, dá um retrocesso. Agora aqui a gente vai fazer um acabamento com viés. Eu já fiz esse canguru de outras maneiras, mas a forma que eu mais gostei, assim, que eu achei que o acabamento ficou melhor, foi utilizando o viés. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou até dar uma dica para ficar um acabamentozinho melhor, mais bonito. Quando a gente faz utiliza um viés assim por dentro de alguma peça para dar um acabamento, quando tem alguma quina assim, né? Uma dobrazinha, porque às vezes a gente passa o viés e corta aqui, ou dobra o viés para dentro e tem que passar a costura, enfim. Eu vou dizer uma forma aqui que eu faço que fica um acabamento melhor no viés. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o viés do jeito como a gente às vezes coloca mesmo, né? Desdobra o viés aqui, acerta lá com a peça, só que eu vou dobrar, eu corto ele um pouquinho maior e eu vou dobrar essas duas abinhas para trás e eu vou passar uma costura reta normal aqui por cima. Vamos lá. Tenta passar a costura mais ou menos em cima da costura que você fez por baixo, aquela costura que você fez prendendo o sanduíche ali, né, das três partes. Para quando colocar o viés esconder aquela primeira costura. Então a gente passou a costura dessa forma, né? Agora eu vou desvirar isso daqui. Às vezes é necessário a gente cortar um pouco a peça ali, se o viés não der, né? Eu vou ter que dar um cortezinho para poder ficar um acabamento melhor. A gente vai diminuir esse tamanho aqui da peça, né? Então aí joga o viés pra cima, tudinho. Quando a gente vai dobrar aqui, ó, ele já tá um acabamentozinho melhor no cantinho. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Quando a gente passa a costura fica melhor. Eu achei uma forma mais fácil,
que o acabamento fica bonitinho. Você dobra o viés e passa a costura aqui. Só tomando cuidado porque essa parte ela já tá mais grossinha, né? A gente tem aqui a camada de tecido com a camada da manta, então já tá uma costura mais grossa mesmo. Você dá uma ajuda na máquina, não esquece de dar um retrocesso. Ó, o meu acabou dobrando um pouquinho o viés ali, mas o acabamento fica dessa forma. Acredito que tá dando pra ver. E a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado. Então, ficou as duas partes internas dessa forma, com o viés. Aí agora a gente desvira. Quando a gente desvira, tá praticamente pronto, né? O canguru tá aqui dessa forma. Essa parte aqui é a parte da frente, onde vai vestir a bonequinha, vai entrar aqui, né? Aqui a gente vai colocar um botãozinho depois de pressão e ele veste como se fosse uma calcinha mesmo. Essa parte da alça agora a gente vai terminar a alça. Então isso aqui ajuda porque a gente vai fazer uma alça regulável, dependendo do tamanho da criança, né? Vai poder utilizar bem. Então agora a gente vai pegar a alça. Essa alça tem que ser feita aqui com um certo cuidado pra gente não colocar ela virada. O que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou passar a alça aqui pelaquela meia argola que a gente já costurou. Ah, só um detalhezinho. Confere o tamanho das duas alças. Isso é importante para na hora que você colocar na peça não ficar uma alça maior do que a outra. Então aqui você ajusta. Ó, a minha tava dando uma diferença desse tamanho, então eu vou ajustar aqui. Passa uma alça com a parte de dentro da alça. A gente vai utilizar agora aquela pecinha que é para ajustar a alça. Então, peraí. Vou colocar aqui dessa forma e passo, né? Essa parte da alça a gente vai passar aqui por dentro do regulador de alça. E aqui a gente vai dar uma costura. Então eu vou só esticar aqui para conferir se é isso mesmo, né? Se tá ficando no formato certinho. O que acontece? Vou dar mais um espaço aqui. Ó, a peça tá dessa forma, né? A gente passou a alça aqui, coloquei o regulador. Tô tentando explicar essa parte aqui bem detalhado, porque se a gente colocar a alça errado, ela vai ficar errado, virado e não fica, a pessoa não consegue, a criança não consegue ajustar, né? Vai ficar como se fosse uma alça de mochila, uma bolsa, uma coisa assim. Então, passei aqui na meia argola, coloquei o regulador de alça. Essa parte da alça, ela vai ficar transpassada nas costas e a gente vai colocar um botão aqui. Então ela vai fazer esse formato nas costas, né? Vamos colocar, tem que colocar depois de forma que a alça não fique virada. Então é desse jeito aqui mesmo. Aqui eu vou passar uma costura. Então eu dou uma dobrinha nessa parte da alça para ficar para dentro, regula aqui direitinho, né? Faz um acabamento bonitinho aqui na peça. Você pode estar utilizando a linha da cor do tecido, né? Aqui dessa forma fica melhor para visualizar. Então, ó, tá vendo como ficou o acabamento? Dobrei aquela pontinha da alça para dentro, passei uma costurinha reta. Fica dessa forma.
essa parte, né, que a gente costurou, ela vai ficar, ó, pra dentro da alça. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Uma dica, se você tiver dúvida, assim, como passar realmente essa alça quando a gente utiliza esse regulador, pega alguma mochila, alguma bolsa que você tenha em casa, né, que seja dessa forma e vai seguindo. Isso ajuda também. Pra você saber o formato certinho que vai ficar essa alça. As duas alças viradinhas aqui, ó, com o regulador dessa forma. Então, quando a gente for transpassar ela aqui nas costas, ela vai, né, nas costas da criança vai virar e vai ficar dessa forma, ó. Que vira, né? Fica desse jeito. Isso a gente tem que regular na hora que for colocar o botão, para realmente não colocar a alça virada. Aí o que eu gosto de fazer agora para finalizar a peça? Eu passo uma costura rebatendo toda essa costura que a gente fez. Eu acho que fica um acabamento mais bonitinho. Aqui na hora que a gente vai passar a costura, né, rebatendo, ela segura esse viés aqui por dentro. Vamos dizer, é necessário fazer isso? Não. Mas eu gosto de fazer para ficar um acabamento mais bonitinho, tá? Então eu vou fazer isso aqui agora. Tem que tomar cuidado porque já tá uma parte mais grossa, né? A costura já tá mais grossa. E como tem essas partes arredondadas, eu gosto de diminuir o tamanho do ponto. Ah, sim. Aqui, o que eu vou fazer para ficar um acabamento mais bonitinho? Como essa parte de dentro minha aqui é amarela, eu vou trocar essa linha para ficar um acabamento mais bonitinho por dentro, né? Porque se eu colocar o rosa, ele vai sobressair ali no amarelo. Então eu prefiro fazer dessa forma. A linha de cima eu vou manter rosa, que o tecido de cima é rosa, né? Vou passar essa costura aqui agora. Que falta aqui a gente fazer antes de colocar o botão é fazer uma costurinha de acabamento aqui no início dessa alça. Então, ó, você faz aqui o movimento, ó, de passar a alça, né? Então, ela vai prender dessa forma aqui. Parte de dentro da alça, parte do acabamento, vamos dizer assim, aquela dobra que a gente fez no tecido da alça, vai ficar pra dentro da peça aqui do canguru, né? A gente vai pregar o botão, onde o botãozinho vai ficar aqui na frente. Então essa parte da alça vai ficar pra trás. Dessa forma, eu dobro esse início da alça aqui por dentro, né? Então vai ficar esse acabamento aqui, a gente passa uma costura aqui na alça. E agora, você só vai, aqui eu vou só colocar o botão, pegar o botão, daqueles botãozinhos de pressão, de plástico. Claro, se você não tem o balancinho para colocar o botão, você pode utilizar um botão
normal, faz a casinha de botão, né? Alguma forma pra você prender essa alcinha aqui. Porque o que vai acontecer? Uma vez que você coloca o botão ali, a criança vai ajustar a alça nas costas de acordo com o tamanho. E aqui tá pronto. Coloquei o botão, né? E a gente, mais uma vez, faz um teste aqui, colocando a alcinha pra ver se tá tudo certinho. Se a alça não ficou virada. E aí o canguru fica dessa forma. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de todas as meninas, todas as arteiras, as costureiras que estiverem por aí. O canguru ficou aqui dessa forma. Eu vou colocar na minha filha e tirar algumas fotos pra gente ver. Se você gostou, clica aí. E participa do canal também. Beijo, tchau, tchau!